Capítulo 4 do livro Vitória no Deserto, de John Bevere. O nosso exemplo. Debatemo-nos sobre o jugo pesado das promessas e votos não cumpridos, até ficarmos tão sobrecarregados que mal conseguimos erguer a voz em oração. Porque não quero, irmãos, que vós ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Está lá em 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. Paulo aponta para o fato de que todos eles eram filhos da aliança, descendentes de Abraão e não gentios. Todos viajavam sobre a nuvem da proteção de Deus e todos foram batizados em Moisés, que era uma figura de Cristo, o nosso Redentor. E ainda todos participavam do alimento da água espiritual de Cristo. Portanto, fica claro que estamos diante de uma nação que era uma figura da igreja cristã do Novo Testamento. Paulo destaca a palavra todos 4 vezes, como se quisesse frisar que não estamos nos referindo aos ímpios aqui. E a seguir afirma: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto, e essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Em 1 Coríntios 10, do 5 ao 6. E como eles desagradaram a Deus? Eles cobiçaram coisas más, eles foram atrás de ídolos, eles cometeram atos de imoralidade sexual, eles tentaram ao Senhor e eles murmuraram contra o Senhor. Depois de apresentar essa lista, Paulo continua dizendo: essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Em 1 Coríntios 10, 11. Se tais exemplos fossem deixados na Bíblia como forma de instrução para nós, precisamos entendê-lo. Essas 5 áreas do pecado era mera manifestação ou fruto do mal, de um problema mais profundo na raiz. O autor de Hebreus descreve a mesma coisa e dá uma explicação sobre esses 5 atos de desobediência. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. A raiz do erro que produz as más ações estava no coração deles. Se o seu coração estiver correto, suas ações inevitavelmente estarão alinhadas com Deus. Se um coração reto, você estará fora da vontade de Deus. Sem um coração reto, você estará fora da vontade de Deus. Seu foco deve estar em alcançar o alvo chamado celestial de Deus, que é conhecê-lo. Um foco distorcido acertará o alvo errado. Em Paulo, ele disse em Filipenses 13, 3, do 13 ao 14. Irmão, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que me ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Para alcançarmos o chamado celestial de Deus para a nossa vida, primeiramente precisamos nos conscientizar do fato que ainda não o alcançamos, não chegamos à perfeição e que precisamos continuar nos esforçando, transformando e crescendo. Muita gente atinge um platô ou uma zona de conforto onde prefere se manter ao invés de prosseguir adiante. As pessoas estabelecem seus padrões pessoais comparando-se umas às outras ou com o que acreditam ser adequado. E quando chegam a este ponto, para de buscar a Deus por quem Ele é e começa a buscar os benefícios que possa advir dele. Perdem o foco e começam a errar em seu coração. Começam a buscar um status ou uma posição na igreja, ou talvez aumentar seu conforto ou sua popularidade. A ênfase é transferida de Deus para o ego. Deus havia deixado de ser o alvo dos filhos de Israel, portanto, eles tornaram-se incapazes de conhecer seus caminhos. Eles se entusiasmaram com suas obras poderosas, quem não se impressionaria? Eles se alegraram com cada milagre maravilhoso, por isso os beneficiava. O foco estava em si mesmos, mas quando o poder sobrenatural de Deus não se manifestava a eles, eles se afastavam. Enquanto Moisés estava na montanha, eles brincavam. Eles se satisfaziam meramente com os benefícios da salvação. Não havia mais o desejo por Deus. Não estava mais se esforçando para conhecer Deus e aprofundar o relacionamento para um nível mais íntimo com Ele. Um dia, quando estavam no deserto, Deus disse a Moisés que descesse e ordenasse ao povo que se consagrasse, porque ele viria ao monte Sinai para falar com eles. Da mesma maneira que falava com Moisés.
Entretanto, quando chegou o dia que o Senhor se manifestou a sua presença com relâmpagos e trovões diante de Israel, o povo fugiu. Vendo-se o povo diante dos trovões e relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco que ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que nós não morramos. Em Êxodo 28, do 19 ao 20. Eles imploravam a Moisés: Vá falar com Deus, depois conta para nós o que ele disse e nós faremos. Isso é uma paráfrase do autor. Mais uma vez manifestando o desejo de ter apenas o ganho, sem um relacionamento. Eles tinham boas intenções, a intenção deles era obedecer a palavra de Deus, mas sem um relacionamento eles não conseguiam. Como ser fiel a alguém que não conhece nem passa tempo junto? Eles queriam uma fórmula ao invés de um relacionamento, de modo que Deus lhe deu os 10 mandamentos. Mesmo assim, uma geração após a outra se mostrou incapaz de guardar esses mandamentos. Deus sabia que eles eram incapazes de guardar essas leis talhadas na pedra, a menos que ele pudesse substituir seus corações de pedra através de sua lei. Agora vamos analisar a igreja contemporânea. Quantos de nós, com a mesma das intenções, tentamos cumprir as leis de Deus? Debatemos sobre o jugo pesado das promessas e votos não cumpridos, até ficarmos tão sobrecarregados que mal conseguimos erguer a voz em oração. Voltamos-nos para o pastor, para os nossos colegas e para os amigos, esperando que busquem a Deus em nosso lugar e nos digam o que ele quer nos falar. Como os filhos de Israel, tentamos seguir seus mandamentos sem mantermos um relacionamento vivificante com o Senhor. Estamos errando em nosso coração. Jesus disse em João 14, 21, Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quando li essa parte nas Escrituras, pensava que o Senhor estivesse dizendo: John, se você obedecer aos meus mandamentos, estará provando que me ama. Então, um dia, o Senhor mandou que eu lesse o texto novamente. Li outra vez, mas o Senhor me disse: você não entendeu o sentido do texto. Leia de novo. E eu li de novo. Isso se repetiu até que eu tivesse lido o mesmo texto umas 10 vezes. Finalmente eu disse: Senhor, perdoa a minha ignorância e mostra-me o sentido do texto. E Deus então respondeu: John, não estou afirmando que guardando os meus mandamentos você estará provando que me ama. Eu já sei que você me ama ou que não me ama. O que eu quero dizer é que se alguém me ama de paixão, estará capacitado a cumprir os meus mandamentos. O segredo está no relacionamento e não no cumprimento da lei. Do mesmo modo que eu via era uma lei. O que ele me revelou foi a importância do relacionamento. Não se pode conhecer a Deus através de regras e regulamentos. Não se pode encontrar Deus através do modo que eu via era uma lei. O que ele me revelou foi a importância do relacionamento. Não se pode conhecer a Deus através de regras e regulamentos. Não se pode encontrar Deus através de métodos. O Santo Todo-Poderoso não se pode ser reduzido a uma fórmula. Porém, essa é a percepção que muitos têm do Senhor. Substitui o relacionamento com Deus pelos 7 passos para a cura, pelo plano de salvação de 4 pontos, pelos 5 versículos da prosperidade, ou pelo batismo no Espírito Santo. Eles acham que de algum modo Deus está dentro de sua caixinha de promessa para ser puxado e citado sempre que acha necessário. E ainda ficam se perguntando por que tem tantos problemas com o pecado. Por que acha que os mandamentos são tão difíceis de ser obedecidos? A resposta é porque erram em seu coração. Deixe-me explicar com uma ilustração. Você já se apaixonou alguma vez? E quando estava noiva de Lisa, que hoje é minha esposa, senti-me louco por ela, pensava nela constantemente, fazia o que fosse necessário para ficar o máximo de tempo possível com ela. Se ela precisasse de alguma coisa, seja lá o que fosse, eu entrava no carro e ia buscar. Eu não precisava fazer força para nada. Ela não precisava fazer nada. Eu fazia tudo por ela. Eu a colocava lá em cima para qualquer um que quisesse ouvir. Por causa do intenso amor que eu sentia por ela, para mim era uma alegria fazer qualquer coisa que ela quisesse. Eu não fazia aquela coisa para provar que amava, fazia porque estava apaixonado por ela. Poucos anos depois do casamento, minha atenção se voltou para outras coisas, entre elas o trabalho e o ministério. Fazer coisas para a Lisa começou a ser chato. Ela ficou um pouco de lado e já não estava mais presente em meus pensamentos como antes. Só a presenteava por obrigação do Natal, aniversário e aniversário de casamento.
E até isso me aborrecia. Nosso casamento entrou em crise. O primeiro amor estava definhando, como aquela intensidade original do nosso amor não existia mais. Eu tinha dificuldade em fazer coisas para ela. Mais tarde, Deus mudou meu coração, fazendo com que eu visse como havia me tornado egoísta. Felizmente, o Senhor, por sua graça, reacendeu a chama do nosso amor, curando o nosso casamento. À luz desse fato, podemos entender por que Jesus disse: contra você tenho dito isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-te e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lá está em Apocalipse 2, do 4 ao 5. Por outro lado, Moisés era diferente dos filhos de Israel. Ele não se contentava em adorar a Deus de longe, mas diante da manifestação da presença de Deus, ele se adiantou mais perto ainda. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Está em Êxodo 20 e 21. Apesar de ser um homem fluente e poderoso, com uma congregação de 3 milhões de pessoas e de ter participado dos mais impressionantes sinais e maravilhas do Velho Testamento, Moisés sabia que isso nunca o satisfaria. Veja a oração que ele fez depois de ter experimentado todos aqueles incríveis sinais e maravilhas. Se me vê com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça. Então Moisés lhe declarou: se não fores comigo, não nos envie. Então disse Moisés: peço-te que mostre-me a tua glória. Está em Êxodo do 13 ao 18. Podemos ouvir o clamor de Moisés: Senhor, não ficarei satisfeito até ver a tua glória e te conhecer. Se queremos conhecer a Deus intimamente, precisamos conhecer seus caminhos. Deus revela os seus caminhos para os que buscam o coração de Deus e não apenas o seu poder. Mas aqueles que conhecem o coração de Deus andarão no seu, que buscam o coração de Deus e não apenas o seu poder. Mas aqueles que conhecem o coração de Deus andarão no seu poder. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Daniel 11:32. No início do meu ministério, quase toda manhã, costumava passar 1 ou 2 horas em oração. A minha oração era mais ou menos assim: Deus, usa-me para salvar a alma, curar os enfermos, expulsar demônio. Dia após dia, eu orava a mesma coisa com palavras diferentes. Sentia-me muito altruísta quando clamava a Deus pedindo que Ele me desse um grande ministério. Então um dia o Senhor falou comigo e disse: Filho, as suas orações são egocêntricas. Eu fiquei surpreso com o que ele disse, porque você quer fazer tudo isso. Você vive pedindo, usa-me para isso e para aquilo. Você está no centro de suas orações. E ainda disse mais, eu não criei você para expulsar demônio ou curar os enfermos. Meu propósito era ter uma comunhão com você. Em seguida, Deus me mostrou uma coisa que nunca esquecerei. Judas também expulsou demônios e curou os enfermos. Sim, quando Jesus enviou os 12, todos foram enviados, inclusive Judas, que mais tarde o traiu. O meu foco estava errado. O alvo do chamado celestial de Deus é conhecer Jesus Cristo. Está em Filipenses 3:10. Alguns anos depois, a minha esposa estava orando daquela mesma maneira, enquanto se preparava para uma reunião. Então o Senhor disse: Lisa, eu não uso as pessoas, eu as unjo, as curo, as transformo, as moldo à minha imagem, mas nunca as uso. Deus então lhe perguntou: Lisa, você já se sentiu usada por um amigo? Ela respondeu sim. E o Senhor continuou: e como se sentiu? Ela respondeu: me senti traída. E o Senhor continuou: muitos ministros imploram diante de mim pedindo que eu os use. Usa-me para curar, usa-me para salvar, e eu faço o que me pedem, esperando que me deem o seu coração. Mas eles acabam ficando muito ocupados com o ministério para fazer isso. Nunca se interessam em aprender os meus caminhos e passam a construir seus próprios reinos. E quando começam os problemas, eles clamam a mim. E ficam ofendidos quando eu não respondo suas orações, porque eles realmente não me conhecem. O que você diria de uma mulher cuja única missão fosse produzir filhos para o marido, mas que não tivesse nenhum interesse em conhecê-lo, que só buscasse intimidade com ele para fazer filhos? Parece absurdo, né? Entretanto, não é muito diferente quando fazemos orações pedindo que Deus nos use para salvar as pessoas, enquanto nós mesmos não temos um relacionamento com Ele. Quando temos intimidade com Deus, filhos de Deus são gerados, assim como acontece no relacionamento entre um homem e sua esposa. É por isso que Deus diz em Daniel 11:32, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza.
Então, essas eram as raízes do pecado dos filhos de Israel. Cobiçavam coisas más, seguiam os ídolos, cometiam atos de imoralidade sexual e tentavam e murmuravam contra o Senhor. Não estavam buscando e seguindo o que era certo. Eles buscavam a criatura ao invés do Criador. Josué era um bom exemplo de alguém que manteve um coração reto no deserto. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Josué ficou esperando no sopé da montanha, porque estaria o mais próximo possível da presença do Senhor. Quando ele se encontrou com Deus no tabernáculo, Josué também estava lá, porque queria estar próximo da presença do Senhor. Até mesmo quando Moisés já havia terminado de falar com Deus, Josué continuou lá. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Está lá em Êxodo 33 ao 11. Finalmente, vamos examinar o que Paulo disse. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Está em 1 Coríntios 10, 5. Porque os israelitas acabaram morrendo no deserto. Porque colocaram foco em si mesmo e não em Deus. Examinando o livro de Josué, ou a história da segunda geração em que entrou na terra prometida, observando que as 5 áreas de pecado que tão fortemente marcaram a geração de seus pais já não se manifestaram tão imediatamente na segunda geração que nasceu no deserto. Aconteceu com só vez com um homem chamado Acã, mas a liderança e o povo imediatamente buscaram a Deus para resolver o problema. A razão da mudança da segunda geração foi sua mudança de foco, como resultado da observação da morte no deserto de uma geração inteira, pouco antes de ver o cumprimento da promessa de Deus.